Polícia Federal e a Polícia Civil da Bahia investigam o que provocou a queda do teto da igreja da Ordem Primeira de São Francisco, conhecida como Igreja de Ouro, que fica no Pelourinho, centro histórico de Salvador. Infelizmente, uma jovem de 26 anos, uma turista, morreu e outras 5 pessoas ficaram feridas. Felipe Costa ao vivo aqui comigo. A igreja está totalmente isolada, tem um trabalho grande aí de investigação, de perícia. Felipe, boa tarde, bem-vindo. O que se sabe até agora em relação a este acidente? Oi, Trali, boa tarde para você, para quem assiste ao Jornal Hoje. A gente fala aqui da frente da Igreja de São Francisco, no Pelourinho, que continua interditada. A área foi isolada com essas faixas, essas estruturas de ferro para que os pedestres não se aproximem. Além dos policiais federais que já estão em Salvador, mais 5 devem chegar hoje à tarde para ajudar nesse trabalho de investigação. Os policiais federais vão usar equipamentos específicos, como scanner 3D, para fazer a perícia. Hoje pela manhã, a movimentação por aqui foi de pessoas envolvidas nessa investigação, nessa apuração. Defesa Civil, peritos, representantes da igreja, que, como você disse, Trali, é conhecida como Igreja do Ouro, um símbolo da fé do povo baiano e um patrimônio tombado pelo Patrimônio Nacional. Veja a reportagem. Peritos da Polícia Federal e da Polícia Civil fizeram pela manhã uma vistoria para tentar descobrir como parte do teto desabou. A Defesa Civil também esteve no local. A superestrutura da igreja, a priori, está preservada. O que nós observamos aqui foi a queda do forro, sem mexer na superestrutura da edificação. Agora, a parte interna manter-se-á fechada até que o risco seja sanado, nesse caso, quando o restauro for realizado. O forro da nave central da igreja caiu ontem, por volta das 2h30 da tarde. 5 pessoas tiveram ferimentos leves. Uma turista, Júlia Pancioni Rigueto, de 26 anos, não resistiu. Ela é de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Era uma pessoa extremamente alegre, divertida, proativa. Ela era muito engraçada. A gente jamais imaginaria alguém tão jovem, né? Tanto futuro. Em nota, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional afirma que o imóvel é de propriedade da Ordem Primeira de São Francisco, responsável direta pela gestão e manutenção da edificação. Segundo o IPHAN, o órgão de proteção do patrimônio cultural brasileiro tem atuado na preservação do bem. Frades da Ordem Primeira de São Francisco se pronunciaram hoje. A ordem afirma que na segunda-feira encaminhou ao IPHAN um pedido de vistoria no forro, que apresentava estufamento. Nas fotos anexadas ao pedido, é possível ver um afastamento entre as placas e rachaduras. Nós somos leigos no assunto sobre estrutura, a gente não tinha capacidade de dizer que aquela fissura era motivo de desabamento e que a gente agora iria tirar as pessoas de dentro. A gente fez a carta, né, a carta para o pessoal do IPHAN e não para a Defesa Civil, porque a gente não mensura que aquilo vai cair a qualquer momento, né? O presidente do IPHAN afirmou que encaminhou a contratação de ações emergenciais para a limpeza do local e escoramento do forro e disse que o órgão vinha cuidando de projetos para a restauração. Os tratamentos necessários, aquilo que nós poderíamos intervir, vinha sendo feito, inclusive com contratação de projetos, realização de obras, tratamento de aspectos que foram já identificados anteriormente. Mas agora é um momento também de serenidade, a gente entender todo o processo. Pelo menos desde 2023, a estrutura apresentava problemas, com desnível no piso e teto torto. Os problemas foram mostrados em reportagens da TV Bahia. A Igreja de São Francisco foi construída no século XVIII e é considerada um dos principais exemplos do barroco lusitano na América Latina, com elementos do neoclássico e do rococó. O interior é todo revestido em folhas de ouro e ornado com imagens sacras. O valor simbólico, né, do que foi destruído vai ser resgatado a partir de emprego de técnicas, né, que sejam muito semelhantes às técnicas originais, né, da talha, do douramento. Né? Então, vai ser um trabalho manual, vai ser um trabalho artístico, vai ser um trabalho de pesquisa muito grande, porque isso vai ser um quebra-cabeça para ser montado, né? E vai demorar, mas nós temos tecnologia para isso. A gente tem registros de protocolo de como fazer.
Portanto, ainda não há uma data para a reforma e restauração da igreja. Primeiras perícias precisam ser feitas e todos os escombros retirados. Depois, quando for confirmada que há segurança para entrar no local, aí sim os trabalhos poderão ser agendados e começar. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, está em Salvador acompanhando o trabalho das autoridades e colocou o Ministério da Cultura à disposição para auxiliar os órgãos competentes, apurar as causas do acidente e começar imediatamente os reparos da igreja. Sobre a turista que morreu nesse desabamento, a Júlia Pancioni Righetto, a família dela já está a caminho de Salvador para fazer a liberação do corpo no IML. Trali. Obrigado, nosso abraço aí, nosso carinho todo para a família da Júlia nesse momento extremamente difícil. Tem uma morte, tem que ter uma investigação rigorosa, tentar apurar a responsabilidade e prestar toda a assistência necessária para a família dessa turista, dessa jovem aqui do interior de São Paulo. Obrigado, Felipe. Bom trabalho para você. As regras para tombamento federal, como no caso aí, portanto, dessa igreja histórica, foram definidas aqui no Brasil ainda na década de 1930. O tombamento serve para preservar a memória e impedir a destruição ou depredação de um bem considerado patrimônio histórico e cultural. E essa decisão pode ser tomada por uma prefeitura, pelo governo estadual ou pela União. Cabe ao IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vinculado ao Ministério da Cultura, o tombamento desses bens materiais ou imateriais em nível federal, quando há o reconhecimento da importância para o país. Como era o caso da Igreja de São Francisco de Assis, patrimônio tombado em 1938. O Brasil tem quase 1.200 bens móveis e imóveis tombados pelo IPHAN, como igrejas, sítios arqueológicos, acervos de museus e patrimônios naturais. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e São Paulo concentram o maior número de bens tombados, quase 60% do total. Hoje pela manhã, em entrevista à Rádios da Bahia, o presidente Lula reconheceu que, além do tombamento, é preciso ter verba para preservar o patrimônio. Quando você faz uma política que você tomba um patrimônio público, é preciso colocar dinheiro para manter as coisas. Então, quando há o tombamento de uma obra de arte em qualquer lugar, de um prédio qualquer, de uma praça qualquer, é importante que o tombamento seja acompanhado por um orçamento. Para que a gente tenha certeza de que aquilo foi tombado de verdade e que aquilo vai ser mantido para a história. Para esse especialista, há necessidade urgente de mais recursos para manter os patrimônios nacionais preservados. Ele disse ainda que cabe a diferentes órgãos, não só ao IPHAN, proteger os bens culturais do país. Toda a responsabilidade nesses casos é realmente compartilhada. A responsabilidade do IPHAN existe como órgão que tem obrigação de fazer conservar, muito mais do que diretamente conservar. Tombar significa proteger através da lei, é uma obrigação de Estado, tá? Em nome do povo. Tá? Agora, conservar é o passo seguinte. Em nota, o IPHAN disse que a responsabilidade pela manutenção do bem, pelas obras necessárias nos imóveis de propriedade privada, é de seus donos e que à autarquia cabe a fiscalização dessas ações. E ainda que no caso da Igreja de São Francisco de Assis, em Salvador, não havia indícios de riscos objetivos no momento da última vistoria realizada pelo IPHAN, em maio de 2024. Bom, mas você viu que parte do teto desabou, foi uma tragédia, uma jovem morreu, gente ferida, a igreja agora é interditada, a investigação para descobrir o que aconteceu. Então, tudo isso deixa a lição para nós. A lição é, o IPHAN tem que reforçar seu corpo de técnicos, sentar, portanto, agora, passar um pente fino em todas as obras necessárias, construções, edificações que precisam de uma nova vistoria, contactar os donos, fazer uma força-tarefa para prevenir acidentes como esse dessa igreja histórica da Bahia. A gente tem que trabalhar com prevenção e não depois que acontece o acidente ficar correndo atrás do prejuízo.